Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Júlio Rocha e gostaria de pedir a sua ajuda. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like já de antemão, porque a matéria que nós temos preparado aqui é uma matéria muito interessante. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre escatologia bíblica. Vamos falar dessa feita sobre os 144.000. Meus irmãos, talvez por ser alguma coisa do futuro, talvez por ser algo depois que principalmente o irmão pré-tribulacionista vai dizer, não, já é uma coisa depois do arrebatamento, eu não me importo muito com isso, mas o fato é que há uma intriga, há um fato intrigante acerca dos 144.000, porque isso na verdade define um sistema chamado aliancista do sistema chamado dispensacionalista. O que usa o método alegórico de interpretação para o que usa o método literal de interpretação. Amém? Mas quando nós olhamos para a figura desses 144.000 que está em Apocalipse capítulo 7, é citado de maneira resvalada em Apocalipse capítulo 12 e também vem de uma forma mais cheia, mais contundente em Apocalipse capítulo 14, ou seja, 7 e 14, um pequeno resvalo ali no parentético de Apocalipse capítulo 12, nós então olhando para esses 144.000, surgem-nos três perguntas que deveriam ou devem ser feitas por qualquer estudante aí, amante da escatologia. O primeiro é natural, né? Quem são eles? Né? Simboliza Israel? Simboliza a igreja? É Israel? É a igreja? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, na verdade, é como eles vão ao céu. Eles são do grupo dos mártires? Eles serão martirizados? Ou eles serão arrebatados ao céu? E a terceira pergunta é de que eles são livres. Eles vão ser livres, lá em Apocalipse capítulo 7, diz que eles serão marcados para ser livres. Né? Não destrua nada, diz o anjo, né? Até que os 144.000 sejam assinalados. Né? Então serão livres de quê? Da ira de Deus, através, né, da punição aos ímpios, da ira do anticristo. Essas são perguntas que as referências nos mostram que devem ser feitas, respondidas na tentativa de elucidar essa questão. Por ora, nesse vídeo, nós vamos olhar somente a primeira pergunta, a primeira questão. Quem são esses? É Israel? É a igreja? Se é a igreja, como se confirma isso? Se é Israel, como se confirma isso? Como aplicar a literalidade, ou o princípio da literalidade que já rege todas as escrituras e é o princípio no qual nós nos embasamos, nos apoiamos. Se do contrário, se eu fosse um aliancista, como eu iria amparar um conceito alegórico que seja um conceito aplicável a todas as demais coisas? Você vai poder confrontar através da literalidade ou da alegoria qual é o sistema que melhor se encaixa na interpretação desses textos. Amém? Nós vamos para a vinheta, depois da vinheta nós vamos voltar com o sistema de sala de aula, né? Na luzinha projetada como sempre, e você aproveita esse tempo de 10 segundinhos que a vinheta vai tocar para você clicar aqui embaixo no botãozinho de se inscrever e também deixar o seu like para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a gente suba mais conteúdos de qualidade para você. Voltamos já! Bem, meus irmãos, vamos lá então para o nosso quadro. Quero louvar a Deus que sempre em meio às dificuldades que a gente passa, Ele nos ajuda a encontrar um meio de poder transmitir aos irmãos aquilo que dele temos recebido. Amém? Esse quadro está sendo uma forma simples de apresentação, mas está sendo de grande valia. Nós temos aí um quadro virtual já, um quadro digital, como uma lousa, né, digital, com apontador e tudo, com mesa digitalizadora, mas estamos impossibilitados no momento de usá-lo devido a condições, inclusive, do computador. Amém? Então estamos fazendo o que podemos aí para fazer com que os irmãos tenham acesso aos conteúdos. Vamos lá então? A questão dos 144.000, se refere a um simbolismo ou uma realidade, ele envolve dois textos bíblicos, o texto de Apocalipse capítulo 7, o texto de Apocalipse 14, amém? O texto de Apocalipse capítulo 7
acontece na Terra, é um episódio que isso sucede aí no plano terrestre, na era da grande tribulação, no seu início. Está aqui o izinho, ok? Já em Apocalipse capítulo 14, nós temos um episódio onde acima do Monte Sião, nós vemos os 144 mil já num outro patamar, e isso, ao que sugere a cronologia, pelo menos da forma tradicional, nós vemos aí o período tribulacional no seu meio, ok? Não no final, amém? Talvez isso seja o maior equívoco dos interpretadores, né? Dos intérpretes aí das escrituras, posso dizer até interpretadores mesmo, né? Por conta de algo que eu vou esclarecer aqui e vou bater na tecla novamente. E isso se dá não por um chute, não por um achômetro deste jovem estudante, amém? Mas sim porque Apocalipse capítulo 14, o episódio do Monte Sião e os 144 mil glorificados, eles estão situados antes das duas testemunhas, desculpe-me, aqui é depois, tá? Ok? Das duas testemunhas. Tá? Ele ocorre depois das duas testemunhas, em Apocalipse capítulo 11, entre a sexta e a sétima trombeta, ok? Ele ocorre antes que os três anjos apareçam para pregar o Evangelho, capítulo 14, grave bem isso, e ele aparece também antes do derramamento das 7 taças, ok? Então, será necessário recorrer ao estudo que nós fizemos dos 7 selos, por exemplo, né, para nós ver os métodos de interpretação do derramamento dos selos, que ele é sequencial e não capitulado, para nós podermos entender isso aqui. Tá? Dentro desse panorama, nós vemos aqui as duas testemunhas e os 3 anjos são agentes de Deus e pregação da palavra na grande tribulação. Portanto, não tem função a igreja na grande tribulação. Por isso nós acreditamos e ensinamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Porque a Bíblia nos dá total amparo para que essas duas testemunhas e essas duas entidades, tanto as duas testemunhas como os 3 anjos com o Evangelho eterno, né, eles vão pregar. Então não há necessidade da igreja. Amém? Mas as duas testemunhas significam a igreja. Aí nós vamos chegar aqui na nossa análise e você vai poder tirar a sua própria conclusão. Amém? E nós temos também aí um vídeo já na forma aí sobre onde pecamos na interpretação bíblica. Amém? Que a Bíblia é um livro vivo e expressa a vontade de Deus para nós. Então não podemos alegorizar aquilo que é literal nem literalizar aquilo que é alegórico. Amém? Quando nós tratamos de simbolismo ou realidade, portanto, com relação aos 144 mil, nós temos uma ala, né, que acredita que os 144 mil são judeus, ok? E tem uma ala que acredita que os 144 mil são a igreja, são métodos de interpretação. A ala de interpretação que entende que os 144 mil são judeus é chamado de dispensacionalismo, amém? No caso de dispensações, tá? E ele advoga no método literal de interpretação, ok? Já os que advogam que os 144 mil são a igreja, eles são da perspectiva aliancista, perspectiva de alianças, ok? E o método de interpretação deles principal é o alegorismo, ok? Então, para considerar 144 mil como a igreja, é só mesmo no alegorismo, ok? Então nós vemos aí já uma grande diferença, tá? As premissas do alegorismo que eu estou colocando aqui para os irmãos está baseado nos apontamentos do pastor Hernandes Dias Lopes, num estudo que eu tirei das anotações dele, ok? Os apontamentos do literalismo está conforme a nossa visão dentro do que a Bíblia relata, ok? Logicamente que aqui o pastor Hernandes Dias Lopes também tirou do que a Bíblia relata, ok? Mas nós vamos confrontar e os irmãos vão chegar às próprias conclusões, ok? Os dois pontos de vista provêm da mesma Bíblia, o que faz a diferença é o modo de visão, como se fosse um óculos, né? Se você colocar aqui o óculos dispensacionalista for um óculos de lente verde, você vai enxergar tudo verde. Se você colocar um óculos aqui amarelo, você vai enxergar aqui tudo amarelo. Ok? Depende do óculos que você colocar, tá?
você vai enxergar dessa cor. Logicamente que eu estou advogando os 144 mil como algo real e não como algo simbólico. Amém? Isso porque, em primeiro lugar, a Bíblia nos fala sobre um número literal. A Bíblia especifica esse número. No capítulo 7, verso 4 e no capítulo 14, verso 1, encontramos o seguinte. E ouvi, olha que interessante, eu ouvi, não foi algo que foi deixado para a interpretação. Ele simplesmente teve o trabalho de recepcionar essa informação. Eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Olha que interessante que o número é literal e também as tribos são citadas. Não tem Dan, não tem Manassés, mas tem José. Ok? Então no capítulo 7, 4 já matamos aqui o ponto 1, o ponto 2. O 14, verso 1 vai nos dizer o seguinte. E olhei, tá vendo? Ele não recebeu nada abstrato, ok? Recebeu algo concreto. E eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o nome de seu pai. Amém? E os versículos subsequentes ainda diz que para onde o cordeiro ia, os 144 mil iam juntos. Amém? Portanto, nós temos algo aqui literal. Por isso eu advogo a literalidade, tá, de que os 144 mil são judeus, porque tem número literal e tem as tribos citadas. Mas o alegorismo, ele na sua ampla linha de visão, ele fala que os 144 mil são o símbolo da igreja. E eu não vejo nada além desses dois trechos que diga que isso aqui é um símbolo de igreja. Okay? Que os 144 mil seja um símbolo de igreja. Pelo fato de simbolizar a igreja na visão alegorista, o fato de não estar, não ter algo completo, como faltando as tribos de Dan, Manassés, sugere-se, que o número dos salvos ainda não está completo, mas de qualquer forma não é literal, não pode, se não há uma completude, uma indicação de que de fato são um número da igreja, porque aqui tem um número, então não pode, esse fato das tribos citadas, não sendo literal aqui, quer dizer que essa citação da tribo dos versículos 4 ao versículo 8, na Bíblia é totalmente desnecessário. Okay? Então o fato de não estar literal aqui, ou não estar literal por causa de ser um símbolo da igreja, me parece uma redundância de textos bíblicos, ou seja, esse verso 4 ao verso 8 não é um texto inspirado. Isso na minha conclusão óbvia aqui, tá? Não tinha necessidade de aparecer aqui. Okay? Então, para os irmãos ver como o alegorismo, na verdade, ele desconstrói algo que são verdades fundamentais. Então, não faz sentido ponto 1 ponto 2 no ponto de vista alegorista. Em terceiro lugar, a característica desses 144 mil no ponto de vista literal é que eles não se contaminaram com mulheres, segundo a Bíblia, ou não tiveram contato sexual. Okay? Verso 4 e verso 5 nos diz isso, quando nos fala o seguinte: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amém? Então nós temos aqui uma visão clara, uma afirmação clara, que o fato deles serem escolhidos por Deus tem a ver com a sua opção celibatária. Tá? E isso é algo literal, não tem nada de figurativo, quando, por exemplo, o alegorismo alega que o fato virgens ou celibatários significa que é um símbolo de integridade espiritual, conforme Tiago 4:4. Isso não procede, porque entendemos se João precisasse ou recebesse a revelação concernente à vida espiritual, ele teria citado aqui, como citou no final do livro: quem é limpo, limpe-se ainda, quem é puro, purifique-se ainda. Amém? Em quarto lugar,
a ênfase que está aqui, né? Fala assim, no capítulo 7, verso 3, que os anjos foram impedidos, né, os 4 primeiros anjos de tocar a sua trombeta até que se houvesse assinalado os servos do nosso Deus. Capítulo 7, verso 3. Leiamos. A partir do verso 2, para dar contexto. E via outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Nós vemos depois no capítulo 7, verso 1, que eles tinham um nome na testa de Deus e também do Cordeiro. Esse é o sinal que eles receberam na testa. Amém? A igreja não foi prometido à igreja que teria na testa algum nome. Amém? Mas sim a esses judeus, ok? 144 mil, portanto, é uma realidade no ponto de vista bíblico que entendemos ser o literal. Agora, olha a ênfase, o nosso Deus. Né? Com relação à igreja, se refere sempre a Cristo, porque a igreja é noiva. Veja, por exemplo, Apocalipse, capítulo 1 e verso 1, onde nós encontramos o seguinte. É conceito, tá, irmãos? Eu estou pegando aqui um conceito bíblico, tá? Porque não é só ler, precisa entender o conceito. João diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Então a igreja, os crentes, são servos de Jesus Cristo. E nós pegamos outro conceito de Apocalipse 1 para consubstanciar, simbolizando basicamente todas as epístolas do Novo Testamento, com Judas 1 em 1, um livro anterior. Pegamos aqui aleatório, tá, irmãos? E Judas vai dizer assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Amém? Então todos os escritores de carta, ou na sua maioria os escritores das cartas, eles se julgam servos de Jesus Cristo e não servo do nosso Deus. Amém? Não tem servo de Deus, tem servo de Jesus Cristo. A igreja se identifica com Jesus Cristo, que foi quem comprou a igreja. Não que Deus não seja Senhor, Deus é. Mas o nosso Deus aqui, né, o servo de Deus, se atribui mais a uma especificidade de Israel e não da igreja. Amém? Portanto, essa ênfase do nosso Deus nos remete também a julgar como necessária a identidade judaica nesses 144 mil e não a igreja. Já para a linha alegorista é indiferente, porque Deus é Jesus. Irmão, isso aqui acaba sendo um erro, né, da visão alegorista, que não tem premissa nenhuma. A visão alegorista, aliás, ela é caracterizada exatamente pela falta de critérios na sua interpretação. Tá? O critério, né, da visão alegorista é o que você quiser que seja. Eu sempre tenho batido na tecla nesses vídeos que nós temos subidos até então, que não há critério aqui no alegorismo. Portanto, esse método de interpretação deve ser rechaçado, deve ser rejeitado. Amém? O que predomina nas escrituras é a literalidade e não a alegoria. Ok? Os irmãos sabem que a alegoria ela vem do ano 400 a 500, né, através dos estudos aperfeiçoados de Agostinho. Amém? Portanto, para nós não tem utilidade senão a necessária, visto que a palavra de Deus já é muito antes dela. Amém? Em quinto lugar, os 24 anciãos estão juntos por ocasião da selagem dos 144 mil. Estão juntos também, né, por ocasião aí, né, da reunião deles no Monte Sião. Ok? Então, quando nós vemos, por exemplo, Apocalipse capítulo 7, verso 11, nós encontramos o seguinte: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, e sobre o seu rosto adoraram a Deus. Amém? Então, os 24 anciãos estavam juntos por ocasião, estavam juntos, friso, no céu, quando houve a selagem, né, ou o selo dos 144 mil na terra. Amém? Por ocasião do início da grande tribulação. É só nós olharmos capítulo 4, verso 4 de Apocalipse. Nós temos um vídeo explicando exatamente quem são os 24 anciãos. Amém? Com base em Apocalipse capítulo 4, verso 4. Da alegoria, eles vão dizer o seguinte: espera aí,
mas os 24 anciãos aqui não pode sobrepujar o fato dos 144 mil, porque eles são primícias, eles são comprados da terra. Vede, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, verso 9, e vai ter lá, né, esses foram comprados pelo sangue do Cordeiro, né, e tal e tal. Só que o capítulo 5 e o capítulo 4 são um trecho escriturístico da revelação de João, que é o início do futuro, que reflete exatamente o patamar do céu ao início da grande tribulação. Não está na terra ainda. Aqui nós estamos falando de uma unção, de uma eleição na terra, onde os 24 anciãos estão no céu, mas a eleição ocorre na terra dos 144 mil. Aqui eles não podem ser primícias, não pode se referir à igreja como primícias compradas da terra. Por quê? Porque a igreja já é glorificada no capítulo 4 e capítulo 5. Né? O capítulo 4, verso 1, diz que João viu uma porta aberta no céu e ele foi arrebatado para dentro do céu. Então o que ele viu lá, os comprados da terra, ele viu a igreja glorificada e não os 144 mil. Amém? Agora, em outra ocasião, essa premissa é falsa porque a igreja é diferente de primícia. Né? A primícia da igreja não é a igreja. A primícia da igreja é Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Amém? Cristo é a primícia. Né? A igreja é o resto dos molhos. Okay? Se Deus elegeu primícia dentre o povo, esse povo só pode ser os judeus e não a igreja. Amém? Em sexto lugar, nós vemos nas escrituras, na literalidade das escrituras, que eles não sabem o cântico. Está escrito no capítulo 14 e verso 3, que nós vamos ler também. E cantavam um como cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Preste atenção. Eles não sabiam o cântico, e o cântico que eles cantavam diante do Cordeiro, também dos 24 anciãos, aonde o verso 11 diz que os anjos estavam em volta do trono e os anciãos também. Então eles não sabem o cântico, né? Agora, os alegoristas, eles vão dizer o seguinte: o cântico de Apocalipse 14, esse aqui, é o mesmo cântico de Apocalipse capítulo 5. E aí nós vamos voltar à mesma retórica. O capítulo 5 é o cântico da igreja. E esse cântico de Apocalipse 5, ele é conhecido. Então a premissa é falsa. O cântico de Apocalipse 14 não é conhecido. O cântico de Apocalipse capítulo 5 é conhecido. Portanto, está errado. E isso eu provo mostrando para vocês o capítulo 4, verso 10 e 11. Que nos mostra que o cântico da igreja, ele é conhecido. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que está sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória e honra e o poder, porque tu criaste todas essas coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Então o cântico que está no capítulo 4, verso 11, ele é conhecido. Nós já sabemos aqui hoje. Amém? 5. Ele diz que o Apocalipse 14 e capítulo 5 são o mesmo cântico. Engraçado, porque a Bíblia diz que o de Apocalipse 14 ninguém sabe. Já o de 5 nós sabemos. Do verso 8 ao verso 14 está todo o cântico registrado aqui para nós. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Homens, né? Diversos, variedade de homens. Aí não tem nada a ver com 144 mil. Amém, irmãos? Portanto, mais que provado está que o cântico de Apocalipse 14 não é o mesmo cântico de Apocalipse capítulo 5, porque o de Apocalipse 14 não é conhecido e o de Apocalipse 5 é conhecido. Então não tem premissa alegórica que faça encaixar o cântico de Apocalipse 5 em Apocalipse 14. Em sétimo lugar, de uma forma indireta, a passagem bíblica nos mostra que os 144 mil também oram por vingança. Por que de uma forma indireta? E por que os 144 mil oram por vingança? É porque eles fazem parte do grupo dos mártires. Amém? Serão martirizados. E a oração dos mártires é pedido de vingança. Quando nós olhamos para o alegorismo, eles falam que a igreja também ora por vingança. E é uma premissa falsa. A igreja não pode, não deve orar por vingança. Ah, mas diz a Bíblia que Deus disse: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Está lá em Hebreus, né? O Senhor é vingador, esse negócio. Deus é, a igreja não. Amém? Sentimento de vingança não cabe, é obra da carne, não cabe no seio da igreja. Amém, irmãos? Isso está bem explícito em Atos capítulo 7, verso 60, quando nós vemos que Estevão
quando tinham né, a possibilidade de vingar, de praguejar, porque a vingança nada mais é do que uma retribuição de igual forma ou superior, e com certeza, né, a autoridade do crente é superior à autoridade do mundo. Estevão não pronunciou palavras de maldição, mas abençoou e pediu para que Deus não imputasse o pecado daqueles que o apedrejavam. Amém? Então a vingança não cabe à igreja. Eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto em outro vídeo. Mateus 5, 38 a 48, nós encontramos Jesus orientando acerca da vingança. E nós vamos ler apenas alguns versículos sobre isso, para que os irmãos tenham aí uma boa base bíblica do que a Bíblia nos orienta com relação à vingança. Diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus está se reportando aqui, no verso 38, a Êxodo 21, 24 e Deuteronômio 19, 21, onde a lei dizia, vingue, onde a lei dizia, dê a paga de igual forma, olho por olho, dente por dente. Isso na lei, isso para judeus. Amém? Mas Jesus continua, eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer bater na sua face com a direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E qualquer que lhe obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E por aí vai. Amém, irmãos? Jesus está ensinando que a lei, ela dizia para vingar, mas a graça é diferente. Nós somos pacificadores. Amém? Jesus diz, bem-aventurados pacificadores. Aliás, Jesus tinha acabado de dizer isso no Sermão do Monte. Amém? Portanto, a igreja não ora por vingança. Essa premissa é falsa. Tá? O fato deles orarem por vingança só pode sugerir que são judeus e não a igreja. Amém? Bom, e em oitavo e último lugar, nós temos talvez a cereja do bolo aí, né? Que vai enterrar de vez essa alegação de que os 144 mil são simbolismo e não realidade. Amém? Nós, no ponto de vista literal, nós enxergamos, né, que haverá aí, né, 1, 2, 3, 4 grupos na grande tribulação, né, diferente da igreja que estará no céu. Ok? Haverá os crentes, porque haverá pregação da palavra e haverá conversão na grande tribulação. Os 144 mil, que se alega ser igreja, né? Está se alegando aqui ser igreja através do simbolismo. Nós estamos emprestando aqui essa premissa do alegorismo. As 2 testemunhas que têm a sua função na grande tribulação. Aos 3 anjos que têm a sua função na grande tribulação, né? E que, de repente, se os 144 mil são igreja, como querem os alegoristas, então os crentes também são igreja, as 2 testemunhas também são igreja, os 3 anjos também são igreja, né? Que bagunça, né? O número 2, o número 3, o número 144 mil, tudo simboliza a igreja, né? Todas as coisas simbolizam a igreja, né? E os crentes da grande tribulação também simbolizam a igreja, né? Então, como é que fica tudo isso se a igreja vai estar no céu? Né? 4:4 de Apocalipse é bem clara. A verdadeira igreja estará no céu. Amém, irmãos? Portanto, nós temos 3 grupos de agentes evangelizadores. Os 144 mil que pregarão a palavra, as 2 testemunhas que profetizarão, os 3 anjos com o evangelho eterno na mão. Eles já são mais do que suficiente para movimentar a grande tribulação, sem a necessidade da igreja estar aqui. A igreja não teria função na grande tribulação. E outra, somente os 144 mil que não são igreja, a eles foi dado o selo do Deus vivo e eles não serão impactados pelo juízo de Deus. São a única classe de pessoas, a única quantidade de pessoas, 144 mil, que não serão atingidos pelos juízos de Deus, das trombetas. As trombetas de Deus que cairão não atingirão eles. Se a igreja estiver na terra, a igreja não fará parte desse grupo 144 mil. Amém? Não pode ser a igreja. Amém, irmãos? Porque ela não tem marca na testa e ela não tem um número fechado. Amém? E ela não pertence à tribo de Israel. Ok? Portanto, na literalidade, nós entendemos que esses são grupos distintos de pessoas, né? Classe, grupo, gênero, número, grau diferente de pessoas, e que a igreja já estará no céu. Ao passo que a alegoria, ela nos traz o seguinte: a igreja estará na grande tribulação. Esses crentes aqui são a igreja. Ok?
Os 144 mil, mais as duas testemunhas, são também a igreja. 144 mil, né, que nós estamos discutindo aqui nesse texto, as duas testemunhas, chega a ser o absurdo de dizer que são a igreja, tipificada pelas duas testemunhas, no poder e na virtude de Moisés e de Elias. Olha que absurdo, irmãos, né? E aí tem o grupo dos 3 anjos também. Primeiro grande problema, se os 144 mil, as duas testemunhas, são a igreja, então ela tem que subir na metade da grande tribulação. Aí eu quero ver algum pós-tribulacionista assumir isso. Amém? Um pós-tribulacionismo que advoga, na verdade, um mid-tribulacionismo. Né? Porque cronologicamente, né, o evento dos 144 mil da glorificação deles e da glorificação das duas testemunhas demarcam exatamente a metade da grande tribulação antes das 7 taças de Deus que ainda estão por vir. Amém, irmãos? Portanto, nós já temos aqui um erro cronológico muito severo, muito sério. Terceiro, para considerar 2 grupos diferentes em gênero, número e grau como igreja, tem que considerar o terceiro também. Os anjos simbolizam a igreja? Eu quero ver quem vai comprar essa ideia. Amém? Primeiro, se os alegoristas permanecer na alegoria de que os 3 anjos são a igreja, isso já é um erro doutrinário muito grande. Tá? Em segundo lugar, não, vamos considerar 3 anjos como sendo literal. Isso também é uma incoerência muito grande, né? Então, ou seja, os 3 anjos aqui são uma verdadeira criptonita, né? São um verdadeiro coringa aí, que derruba toda a premissa alegorista de que os 144 mil pode ser igreja, porque ou alegoriza todos ou não alegoriza nenhum. Okay? Isso mostra também a falta de critério do sistema alegorista de interpretação. Okay? Alegorizar 2 como igreja e o terceiro não pode fazer nada com ele, porque se alegorizar é incoerência. Se literalizar também é incoerência. Amém, irmãos? Então não fecha aqui a conta e ao mesmo tempo fecha a conta o fato de que os 144 mil são uma realidade, okay? São literais, okay? E se referem aos judeus, okay? Por dispensação, okay? Por um viés dispensacionalista. Amém, meus irmãos? Muito bem, meus irmãos, vamos chegando ao final de mais um vídeo. Você pode então ver aí o contraste entre o dispensacionalismo e o aliancismo na interpretação de Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14. Você pode ver também aí, né, como se desenvolve o método literal de interpretação, o conceito que ele tem e o conceito também que tem aí o método alegórico de interpretação, e pode chegar às suas conclusões. Qual a conclusão que você chegou? Deixa aqui embaixo no comentário pra gente, amém? É isso, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos caso ache necessário, amém? Fazendo assim você nos ajudará e muito, você estará nos abençoando para que nós possamos abençoar outras pessoas, e Deus com certeza lhe retribuirá por esse gentil ato para com esse humilde servo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.